nome é Cristina Aragão, tenho 68 anos, a gente está em 2023. Até os 15, meu pai era o cara da diversão. Então ele me levava para Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz. Tinha uma coisa de patinação no gelo, onde hoje é o Fórum de Ipanema. Ali tinha um cinema lindo, o Cinema Pax, e tinha esse patinação no gelo. E ele sempre me levava. Globetrotters, não sei se você já ouviu falar nisso, são os camaradas. Eu adoro basquete, meu pai amava basquete. Os camaradas vinham, os caras já quando saem dos times e tudo mais, eles fazem isso, Globetrotters, mas eles vão pelo mundo inteiro fazendo apresentações de basquete, fazendo aquelas coisas lindas que meu pai amava, lá ia eu, outra coisa. E a mamãe era a parte intelectual. Então eu me divertia de um lado e do outro, também me divertia. Então a mãe me dava livros, eu me lembro que ela me deu um livro, Se a Vida é Escolhas. Você leu Isso ou Aquilo da Cília Meirelles. Que é uma coisa, aquele poema, né? Ou você compra o doce, ou guarda o dinheiro, ou você bota a luva, ou põe um anel, ou isso ou aquilo, e fico pensando o dia inteiro, né? E ela vai. Então, e era um livro lindo, que era um livro vertical, de capa dura. Aquilo me ufa, né? Eu era muito CDF, muito Caxias e um pouco triste, sabe? Eu era meio, assim, contida. Eu não fui uma adolescente, uau, vamos nessa. Eu era muito caseira, tinha poucos amigos, meus bons amigos. Eu ia muito à praia, eu morava entre Aníbal e Garcia, Aníbal de Bernardo Garcia Dávila. Eu ia à praia ali, muito à praia, que era uma coisa importante pra gente. De lazer, de coisa, eu ia ao cinema, eu sou uma cinéfila enlouquecida desde pequenininha. Gosto muito mais de cinema do que de teatro, acho teatro um pouquinho chato às vezes. Claro, tem coisas maravilhosas, mas a minha vida era uma vida muito restrita a esse grupinho de amigos, um pessoal bem caretinha, todo mundo muito certinho. Fim de semana a gente ia para a serra muito, tinha amigos, tinha casa nos arredores de Petrópolis. Eu diria que era uma vida bem caretinha. Depois, mais tarde, tinha o Caruso, que era um cinema do Fim Moreira. Olha só. Tinha depois, mais tarde, eu já com 20 anos, 21, 22, tinha o Cinema 1 e tinha o Paissandu. Mas eu não fui da turma do Paissandu, não. A geração Paissandu, como a gente chama, era anterior à minha. Mas o Cinema 1 era bacana, eu ficava na Praia do Júnior, também só passava filme bacana. A praia é completamente diferente dessa praia de hoje. Primeiro que a gente fazia um montinho de areia, a gente chegava com o pé assim, a gente era super craque. Então a gente botava uma toalha e um montinho era como se fosse um travesseiro. Então a gente deitava naquela toalha com a cabeça no montinho. Agora fica todo mundo sentado nas cadeiras alugadas. Sabe, era tão bom cada um fazia seu montinho. E a gente era muito carioca e muito à vontade com a praia, né? Então, fazia aquele montinho, chegava automaticamente, já estava conversando, fazia um montinho, a gente tomava limão, aquele limãozinho, que eu fico pensando, né? Que coisa, de onde será que vinha aquela água? Então, a gente não estava nem aí, a gente tomava, não bebia álcool na praia, eu nunca bebi, não tinha comida. Não vinha aqueles camaradas vendendo nada. Tinha o mate, o limãozinho, o sorvete. Que bom, alguma coisa assim. E filtro solar nem pensar também nessa A gente usava raí toda. Imaginei. Então eu me lembro que eu tinha um biquíni branco, eu me entupia de raio do sol, aí manchava o biquíni. Olha, eu me lembro em Copacabana, tinha muito barulho de obra. Copacabana foi assim assolada pela especulação imobiliária de uma maneira muito agressiva, porque os prédios antes eram uma arquitetura muito bonita. Se você olhar, eu morava no Lido. Até hoje, as portarias de Copacabana, nessa parte do posto 2, posto 3, posto 4, é de uma beleza. Então eram prédios dos anos 40, 50, tinha uma influência forte
de uma arquitetura francesa, que o brasileiro tinha um macaquismo com a França muito forte. De repente veio, e eu me lembro claramente do barulho das serras em Copacabana. Quando eu mudei para Ipanema foi a mesma coisa. Ipanema era um bairro muito tranquilo, também com prédios antigos e tudo mais. De repente começou a subir, era Gomes de Almeida Fernandes e Sérgio Dourado. Eu lembro até uma música do Tom, né, que ele falava, antigamente a gente via o Corcovado, hoje só se vê Sérgio Dourado. Ele faz uma crítica, e era um SD vermelho que o camarada botava os prédios em construção lá em cima, assim, para marcar território. Eu passei boa parte desses 15 anos e um pouco à frente, Copacabana. Tanto assim, Copacabana eu posso andar de olhos fechados. É um lugar que me toca muito. Depois eu saí, fui para Ipanema, morei fora, mas Copacabana, nesses 15 anos, aos 15 anos era o meu lugar. E eu tive uma questão aí, que eu perdi meu pai exatamente aos 15 anos. Então, para mim, 15 anos é uma marca, assim, que eu virei adulta, num certo sentido, quando meu pai morreu. Então, eu era filha única, tinha uma irmã recém-nascida, então tinha uma diferença de 15. O número 15 é um número interessante para mim. Minha irmã tinha acabado de nascer, eu fui filha única durante 15 anos. E meu pai subitamente tem um ataque cardíaco e falece no meio da madrugada, e eu fui acordada aos 15 anos por uma tia dizendo que seu pai morreu. E aquilo me marcou, obviamente, como vocês podem imaginar. Então, enfim, foi essa história. Eu passei a ser uma adulta, eu cresci, eu amadureci muito rapidamente. Porque o meu pai me amparava, ele era o sustento da casa, ele era o camarada que me dava o carinho e o norte. De repente ele some. Então, problemas financeiros, minha mãe ficou muito desamparada, a gente teve que rever uma série de questões. E lá fui eu em frente, obviamente, fazer do meu jeito as coisas. Eu estudava no Bennett, no Colégio Bennett, que era uma escola muito elitista, no certo sentido. As turmas eram muito pequenas, o Bennett nem existe mais, acho que terminou há uns 2 anos. Ficava na Marquês de Abrantes. E eu era uma excelente aluna de humanas, basicamente. E um belo dia eu disse para meus pais, né, obviamente ele morreu, eu falei: papai, essa escola está muito fraca para mim. Eu preciso mudar de escola. Porque eu quase não faço esforço nenhum. Já tiro MB clara por letra, MB, B, S, não sei o quê. E aí eu falei: olha, eu soube que o Colégio Santo Inácio está abrindo para meninas. Santo Inácio é uma escola super tradicional, dos padres jesuítas, em Botafogo, que negócio todo. Alguém me falou, vai abrir, foi a primeira turma de meninas. E eu falei: eu quero aplicar para lá, eu quero fazer a prova. Dia 8 de dezembro de 1970, eu com 15 anos, fui fazer o raio da prova. Não, ia fazer a prova, meu pai morreu exatamente no dia da prova. Dia 8 de dezembro de 1970. Aí, obviamente, eu não fui à prova. Uma grande amiga da mamãe foi lá falar com os padres, explicar a situação toda que tinha acontecido. Eles foram mega bacanas e remarcaram a prova para 10 dias depois. E lá fui eu fazer a prova sozinha na sala com o padre e passei. E entrei para o Santo Inácio. E foi uma escola importantíssima para mim, porque é uma escola muito boa, muito forte. Era a época da ditadura. E os padres jesuítas, eles abrigavam muito professores que eram muito discriminados no ambiente das universidades e tudo mais. Porque eu sentia que os meus amigos eram muito protegidos, tinha uma família estabilizada. Sabe? Eles tinham pai, mãe, irmão, não sei o que. A mãe tinha a mãe deles tinha sempre um papel muito da mulher da casa, o homem da mulher, o homem da rua, assim, toda essa construção de família. E o meu caso era o contrário. Meu pai tinha morrido, minha mãe vivia na rua trabalhando, ou namorando, ou o que seja. Eu vivia numa família desestruturada, completamente, sabe? Minha irmã, bebê, crescendo ali, uma confusão. Então,
E eu comecei a entender as coisas da vida. Aí você me pergunta, qual foi o marco? Se é que existe um marco. Mas um marco para mim importante foi que tinha uma questão de um apartamento. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, ele tinha feito um empréstimo para comprar esse tal apartamento de Ipanema. Só que ele morreu uma semana antes de assinar esse empréstimo. Então, quer dizer, como se não bastasse tudo que aconteceu com a família, a gente ainda estava sob risco de perder o apartamento. E aquele empréstimo era fundamental, porque não se tinha dinheiro para comprar. E aí eu ouvi esse zum lá e, bom, resumindo, eu arranjei um telefone da casa de uma tia que morava ali no Copacabana, no prédio onde eu morava, para a minha mãe não ouvir, que eu estava ligando. Liguei para o tio, meu advogado, irmão do meu pai, e falei, ó, essa é a situação. A gente tem que agir. Ele não pode perder esse apartamento. Então eu quero que você me ajude a, imagina, uma criança de 15 anos, a entender esse imbróglio do apartamento. Como é que a gente pode manter o empréstimo. E a minha mãe assume a prestação. Porque se ele tivesse morrido depois da assinatura do empréstimo, tem um seguro, que automaticamente o seguro paga o empréstimo e você não precisa pagar as prestações. Como não aconteceu isso, ela teve que pagar as prestações. Conseguimos. Ela pagou as prestações e tudo mais. Mas isso, para mim, foi um marco. Como uma criança de 15 anos, sabe essa montoeira de coisa. Não tinha internet, não tinha nada. Eu fui só me informando, falando com meu tio, com não sei quem, para entender. E os adultos resolveram tudo. Mas eu fui à frente dessa história. E eu me sentia assim, muito responsável para que a solução acontecesse. Uma menina dentro de Copacabana, meus pais tinham acabado de comprar um apartamento em Ipanema. Quando ele morreu, a gente se mudou para esse apartamento, aí eu comecei uma vida em Ipanema. Comecei a namorar um camarada mais velho do que eu, biriri bororó, engenheiro, essa coisa toda, e fiz o vestibular. E eu me lembro, ontem eu me reencontrei, é interessante isso, um grande amigo que eu não vi há 50 anos, que é hoje um grande advogado, essa coisa toda, e que foi meu colega de Santo Inácio. E aí eu falei, você se lembra do nosso primeiro dia do terceiro clássico, que era clássico e científico, antigamente. As pessoas das humanas iam para o clássico e o pessoal das exatas para o científico. O professor Dottori, lá na frente, falou assim, quantos vocês são? 30 anos. Era assim, a elite, era uma única turma de humanas. A elite, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, né? Assim, não falemos mais na palavra vestibular aqui durante esse ano todo, porque vocês são preparados, vocês vão passar e eu tenho certeza que ninguém nessa turma vai ser reprovado no vestibular. Então vamos mudar de assunto, vamos continuar estudando. Psicologicamente aquilo, verdade ou mentira, aquilo caiu tão bem no meu coração, sabe? E obviamente a gente passou, todo mundo passou mesmo, nenhum reprovado. E eu entrei na comunicação. Pablo, eu acho que ninguém com 17 anos sabe nada de coisa nenhuma do que vai ser. Até hoje a gente fica se procurando, onde é que eu estou, quem eu sou aqui nessa parada. Eu sempre escrevi, eu era uma aluna de redação assim, muito forte. Os professores elogiavam, me liam minhas redações lá na frente. Então eu falei, bom, alguma coisa ligada à escrita é o meu caminho. E eu me lembro que a inscrição foi aqui, na Vila. Tinha uma fila ali na Vila, para a inscrição do vestibular, era Sesgran Rio, mas de qualquer forma, eu me lembro da inscrição. E eu, irresponsavelmente, estava na fila sem saber o que eu ia marcar. Aí eu falei, bom, eu tenho dois caminhos, ou sociologia, que é uma coisa que eu gosto, mas não vai me dar dinheiro, eu vou ser uma dura. Meu pai tinha feito sociologia aqui na PUC. Ou comunicação, que me abre, barará, e na última hora ali marquei comunicação. Foi assim, uma coisa meio sem saber do que se tratava, sabe? Mas sabendo que eu tinha alguma afinidade. E a gente era muito duro, assim, por mais que, privilegiada, classe média, essa coisa, a gente, sabe, eu vivia numa mesadinha bem boba e eu guardava meu dinheiro para comprar as coisas. Aí eu me lembro de uma loja chamada Smuggler. Fica onde? Que ficava na esquina da Prudente Moraes com Joana Angélica, era uma loja amarela, que era assim, super bacana, e vendia uns tamancos,
de madeira, couro em cima, aqueles tamancos nórdicos, porque a loja era de um camarada lá da Suécia, sei lá de onde. E eu só andava com aqueles tamancos. Eu ontem me vi numa foto no Santenaz, que um amigo meu mandou, eu lá, na Cunha, meu tamanco, e tinha uma outra loja chamada Nick Bobó também, que ficava na Francisco Otaviano, que era muito legal. Então era assim, tinha pouca coisa, mas assim, guardava e chegava o dia da mesada, eu ia lá, comprava. Não era um grande armário, mas era um armário assim bem... pouca coisa, mas umas coisas que eu curtia bastante. Tinha um Batô e tinha uma outra boate e a gente ia com 16 anos, com o coração porque aí inventavam mil histórias de que ia chegar o juiz de menores e pegar a galera toda e levar todo mundo para cadeia. Tudo aquilo era muito excitante, né? E tinha o Antônios, eu esqueci do Antônios, que era um bar, um restaurante, bar de boemia na Bartolomeu Mitre. O meu primeiro porre eu tomei lá, eu tinha acho que 16 anos, né? Ou 17. Eu tinha um primo, Beto, que é um espetáculo de pessoa, e falou, esse negócio, você aí, toda quietinha em casa, vambora. Levanta aí. E aí me tirou de casa, a gente sentou no balcão do Antônios, ele pediu um uísque, eu toda metida, claro, vou tomar esse uísque todo, mais um, mais dois. Saí de lá acabada, cheguei em casa, a cama rodava, vomitei todas, enfim, eu me lembro claramente, meu primeiro porre. E aí, obviamente, não falei nada pra minha mãe, ficou por isso mesmo, ela nunca soube. Né? E também não ia acontecer nada, minha mãe era uma pessoa muito avant-garde, assim, muito moderna. E como você decidiu ir pro jornalismo, assim? Isso já estava por você, estava passando por você? Como foi essa escolha? Pablo, eu acho que ninguém com 17 anos sabe nada de coisa nenhuma do que vai ser. Até hoje a gente fica se procurando, onde é que eu tô, quem eu sou aqui nessa parada. Eu sempre escrevi, eu era uma aluna de redação assim, muito forte. Os professores elogiavam, me liam minhas redações lá na frente. Então eu falei, bom, alguma coisa ligada à escrita é o meu caminho. E eu me lembro que a inscrição foi aqui, na Vila, tinha uma fila ali na Vila, para a inscrição do vestibular, era Sesc Gran Rio, mas de qualquer forma, eu me lembro da inscrição. E eu, irresponsavelmente, estava na fila sem saber o que eu ia marcar. Aí eu falei, bom, eu tenho dois caminhos, ou sociologia, que é uma coisa que eu gosto, mas não vai me dar dinheiro, eu vou ser uma dura. Meu pai tinha feito sociologia aqui na PUC. Ou comunicação, que me abre, barará, e na última hora ali eu marquei comunicação. Foi assim, uma coisa meio sem saber do que se tratava, sabe? Mas sabendo que eu tinha alguma afinidade. A praia é completamente diferente dessa praia de hoje. Primeiro que a gente fazia um montinho de areia, a gente chegava com o pé assim, a gente era super craque. Então a gente botava uma toalha e um montinho era como se fosse um travesseiro. Então a gente deitava naquela toalha com a cabeça no montinho. Agora fica todo mundo sentado nas cadeiras alugadas. Sabe, era tão bom cada um fazer seu montinho. E a gente era muito carioca, muito à vontade com a praia, né? Então, fazia aquele montinho, chegava automaticamente, já estava conversando, fazia um montinho, a gente tomava limão, aquele limãozinho, que eu fico pensando, né? Que coisa, de onde será que vinha aquela água? Então, a gente não estava nem aí, a gente tomava. Eu não bebia álcool na praia, eu nunca tive, não tinha comida, não vinha aqueles camaradas vendendo nada, tinha o mate, o limãozinho, o sorvete, que bom, alguma coisa assim. Porque eu, nesse meio tempo, eu me casei, veja você, aos 19 anos. E esse meu marido, ele foi fazer doutorado lá, era engenheiro e tal, e eu lá fui eu junto. E aí o mundo se abriu, sabe? Aquela menininha de Ipanema, sabe? Conectada com coisinhas do cotidiano e com os quarteirões de Ipanema. Cheguei em Paris e eu fiquei chocada, porque falava um francesinho razoável, mas o meu choque cultural foi tamanho que eu fiquei muda. Um mês eu não conseguia falar francês, não dava mesmo.
porque era um mundo espetacular, sabe? De você ver os fluxos migratórios, os africanos das colônias francesas com marcas no corpo, com aquelas roupas lindas, as mulheres árabes, tudo, os museus, os cinemas. Eu falei, gente, ninguém me avisou nada. Isso é que é o mundo que eu quero. E aí foi outra transformação. Ninguém sai puramente de Paris, sobretudo com 19, 20 anos. Paris, eu tenho que ir a Paris sempre, eu preciso ir a Paris. Em Paris, quando eu assisti o último Tango em Paris, é um filme que me marcou, ali também foi outra coisa. Eu tinha 19, 20 anos, me lembro claramente, era inverno. Eu saí do cinema com esse meu companheiro, desci as escadas, eu estava de bota, inverno, e eu ouvia o meu toque, desceu as escadas para pegar o metrô, e a minha cabeça rodava. Eu falava assim, gente, a vida é muito mais interessante do que a vida que eu estou vivendo. Sobre a relação daquele homem com aquela mulher, eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver isso sexualmente, eu tenho que viver isso amorosamente, sabe? É que se expandiu dentro de mim e ficou, eu estava no negócio da caixinha. O último tanto ficou dentro de mim. E aí eu comecei a realmente, quando eu voltei para o Brasil, aí eu botei para quebrar mesmo. Sabe, fui namorar, fui fazer tudo que eu achava legal, fui fumar maconha, fui tomar meus porres, fui namorar quem eu quisesse. Sabe, eu saí uma coisinha assim e fui para um negócio enorme. Sabe, é um todo, sabe, da relação daquelas duas pessoas.